Olá pessoal, hoje lhes trago o primeiro vídeo de uma série sobre otimização. No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre o problema do caixeiro viajante. Então vamos estar apresentando o problema e fazer uma primeira tentativa de resolução. O problema do caixeiro viajante é um problema de minimização de distâncias, ou seja, minimização de um trajeto. Então, ele é descrito da seguinte forma: é um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, só que ele deve visitar uma única vez cada cidade. Então, ele fecha um ciclo, ou seja, visita todas as cidades até a última, e da última ele deve retornar para a primeira cidade, fechando dessa forma o que se chama de ciclo hamiltoniano. Bom, pessoal, então eu entrei aqui nesse site. Ele contém um banco de dados sobre problemas para resolução em relação ao caixeiro viajante. Então aqui você vê o Symmetrical Traveling Salesman Problem, que é o justamente dito caixeiro viajante. E aqui em TSP Data você tem os pontos para o seu resolução do problema do caixeiro viajante. Aqui ele trata de cidades. Então, o que eu fiz para realizar a resolução de um problema desse foi clicar em um desses links e pegar aqui as coordenadas das cidades. Então, dessa forma é possível a gente estar manipulando essas coordenadas para realizar a solução do problema do caixeiro viajante. Então vamos aqui ao MATLAB. Aqui a gente tem alguns arquivos de texto em que eu copiei as rotas das cidades. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Dantzig 42. Então, só para vocês verem como eu deixei o formato das cidades. Essa primeira coluna representa a posição da cidade, a primeira cidade, a segunda cidade, a terceira cidade, que é o eixo X e o eixo Y. Então, dessa forma, a gente representa os nossos pontos. Aqui no nosso código, vou estar explicando direito que depois o título do código, que vai ser um vídeo mais para frente. Então, vou estar fazendo a apresentação passo a passo. Mas aqui primeiro, só para explicar o problema, eu pego esses dados do TXT e carrego na variável A. Então aqui são todas as cidades que eu copiei lá do nosso site. E você está fazendo a apresentação aqui do Dantezinho 42. Então, com o comando load, eu consigo carregar os dados de um TXT. Então eu carrego para a variável A. Aqui eu faço operações referentes à realização do meu problema. Então, para vocês entenderem como fica a disposição das cidades nesse caso, vou executar o nosso programa. E aqui vocês podem ver como fica a disposição das cidades, né? Então, como já dito, a motivação desse problema é realizar a menor rota entre essas cidades. A gente vê que não é uma coisa tão trivial e com o recurso computacional é mais fácil de se fazer. Então, como é um canal sobre engenharia elétrica, dá um exemplo de aplicação com esse tipo de problema.
Por exemplo, na fabricação de placas de circuito impresso, você tem robôs que posicionam os componentes eletrônicos nas placas. Vamos supor que cada ponto desse seja um componente eletrônico. Então, se você fizer a resolução desse problema para minimização do trajeto, você pode minimizar também o número de movimentos ou a distância de movimentos, na verdade, que o seu braço robótico faz para posicionar os componentes eletrônicos na placa. Dessa forma, pensando, né, num número elevado de placas, você vai estar realizando até a economia de energia devido à menor distância de movimentação do seu braço robótico. Esse tipo de problema tem inúmeras aplicações. Então depende da criatividade, digamos assim, de quem vai fazer a resolução dos problemas. Bom, aqui no início do programa, vocês podem notar o uso da função handperm. Por que que eu utilizei essa função? Bom, inicialmente, né, o que que eu fiz? Peguei o tamanho, né, do meu número de dados carregado, né? Vocês podem até ver por aí. E com o uso do til, essa função size, ela pega o número de linhas e o número de colunas. Aqui no caso, eu só queria pegar o número de linhas. Então, o til, ele serve justamente para isso. Ele exclui a outra variável que a função iria retornar. O que eu fiz foi basicamente chacoalhar os meus dados, porque a variável carregada naquele site, ou o seu TXT, geralmente ele já vinha organizado com a solução do problema. Então, quando eu realizava a plotagem aqui, vocês vão ver mais para frente, o problema já estava solucionado. E isso não é o que a gente quer aqui para esse vídeo, né? A gente quer resolver o problema. Então, eu peguei o número de linhas, né? Chacoalhei o número de linhas e carreguei novamente na minha função A. Então, o problema ficou desorganizado. Só lembrando que a literatura trata cada um desses nomes como instâncias. Então, cada problema desse tem a denominação de instância. Você tem a plotagem inicial e, como eu disse, de embaralhar as cidades, eu dou um F5 e é possível ver a rota que se formou entre as cidades. Então, a gente vê que está bem confuso e a nossa intenção é desembaralhar isso, de criar um caminho bem mais simples, né, entre as cidades. Então, uma das formas de tentativa de resolução desse problema é através de uma função gulosa. O que vem a ser uma função gulosa nesse caso? É uma função que ela monta o trajeto se baseando na cidade mais próxima. Então, ele começa de um ponto inicial e, tendo-se um ponto mais próximo, se movimenta para essa cidade e dessa cidade ela se movimenta para o próximo ponto, que é mais próximo, e assim sucessivamente. Lembrando que sem a repetição de se voltar para outra cidade. Então, aqui eu montei a função grid, do inglês gulosa, e através dela eu realizei essa, essa operação. O que a gente faz inicialmente aqui é a
organização, né, da matriz A, já que ela foi desorganizada. Então, eu fiz uma forma de reorganizar os termos. Aí aqui eu mudei o nome dos termos para poder trabalhar de forma mais tranquila. E eu fiz aqui a geração de uma matriz de distância entre todas as cidades. Então é uma matriz n por n, sendo n o número de cidades. Então cada posição da matriz representa a distância entre a cidade e a outra. Então, após feito isso, eu começo iniciando com o primeiro termo da matriz solução. E sempre que eu utilizo uma cidade, eu já anulo, né, toda a sua coluna, porque isso vai, de acordo com a minha implementação, vai impedir que eu retorne para aquela cidade. Bom, eu fiz isso colocando o infinito na distância. Por que infinito? Porque eu estou pegando sempre o menor valor de distância entre as cidades. Então, eu coloco o valor infinito, ou seja, um valor muito grande. Então, meu programa nunca vai considerar essa distância. Aqui a continuação do programa. Quem tiver interesse, dê uma olhada que eu vou deixar nos comentários. E aqui eu vou mostrar o funcionamento do programa, né? Então, dá um F5. Aqui a gente vê a nossa cidade, a nossa rota toda embaralhada. E através da função gulosa eu vou tentar achar uma nova alternativa para a resolução, né, para o desembaralhamento dessa teia de aranha. Então aqui eu vou apresentar como, né, está se comportando a minha função gulosa. É até melhor visualmente, que aí dá para ter uma melhor ideia de como se comporta uma função gulosa. Então vamos executar aqui o programa. Então, essa é a solução gulosa para o nosso problema, considerando todos os termos mais próximos, construindo um caminho entre eles. Vou realizar aqui o teste para uma outra cidade, uma outra instância, na verdade, maior, para a gente poder visualizar melhor o comportamento da nossa função gulosa. Então, executo o meu programa e a gente vê como se comporta a função gulosa. Nesse caso, para 280 cidades. Então, essa é a nossa solução gulosa para 280 cidades. Contudo, a solução gulosa nem sempre é a melhor solução para o nosso problema. Existem técnicas que podem refinar ainda mais a nossa solução. Uma dessas técnicas será vista no próximo vídeo. É o método VNS, Variable Neighborhood Search, ou busca em vizinhança variável. Então, ela é uma meta heurística e no próximo vídeo eu explico com mais calma.
Então, por hoje é isso. A gente viu aí a técnica de resolução por um método guloso para o caixeiro viajante. Espero que seja útil para vocês em algum momento aí dos seus estudos. Então, a gente se vê no próximo vídeo.